Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Olá, amigo telespectador, amiga telespectadora. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem conosco em mais um episódio do programa As Chaves do Paraíso, quando nós procuramos aí trazer informações fidedignas a partir de fontes verdadeiras sobre a religião islâmica, uma religião muito importante no mundo porque tem um grande contingente de seguidores, perto de 2 bilhões de seres humanos no mundo seguem a religião islâmica em todos os continentes. E é importante que você conheça não só pelo aspecto religioso, mas sobre tudo em função das repercussões políticas, econômicas que a religião islâmica exerce hoje sobre o mundo. Você tem acompanhado o nosso programa e percebe que nós temos focado nas últimas edições o assunto de Karbala. Falamos especificamente do evento da Ashura, falamos do Imam Hussein, alayhi salam, o líder dessa grande revolução, não é, que ecoa até os dias de hoje. Vejam aí, há cerca de 13 séculos, né, reverberando nos corações, nas mentes e na realidade dos povos do mundo inteiro. E nós também estamos trazendo a verdade e informações sobre personagens desse evento. No programa anterior falamos sobre o filho do Imam Hussein, alayhi salam, o Imam Zain al-Abidin, que a paz esteja com ele, a importância dele para que a mensagem de Karbala se mantivesse viva e despertasse as populações do Império Islâmico naquela época. E hoje nós vamos falar de uma mulher, exatamente, de uma mulher. Não é para você que, e não é culpa sua, muitas vezes pode ser bombardeado aí por informações que falam de um Islã misógino, um Islã que oprime a mulher, um Islã que não reconhece o direito das mulheres, né? Pois eu posso afirmar para vocês que a mulher teve ao longo da história um papel fundamental para não só a perpetuação da mensagem islâmica, mas também para a sua consolidação, para a sua confirmação. E vamos falar sobre uma dessas personalidades femininas com o nosso querido líder, o nosso imã, nosso guia, Sheikh Muhammad Rida. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ahlan wa sahlan, seja bem-vindo. Obrigado. Não é? O nosso Sheikh Muhammad vai falar sobre Zainab al-Kubra, a grande Zainab. Quem foi ela? Qual a importância que ela teve para a manutenção da mensagem de Karbala e para o fortalecimento da religião islâmica? Então, eu gostaria de começar exatamente pela pergunta mais básica, Maulana, para que o senhor introduza esse assunto aí no programa de hoje. Quem foi Zainab al-Kubra, alayha as-salam, que a paz esteja com ela? Então, assalamu alaikum wa rahmatullah, paz esteja convosco, em nome de Deus. Zainab al-Kubra é filha de Fátima Zahra, a filha do profeta, e também filha do Imam Ali, que a paz esteja com ele, que tem um papel importantíssimo na revolução de Ashura, de Karbala. Nós, neste programa, vamos conversar sobre ela, mas quando o senhor estava explicando sobre a mulher e a importância da mulher no Islã, eu me lembrei das perguntas que eu recebi aqui e, infelizmente, as dúvidas que existem sobre o papel da mulher no Islã. E quando eu me lembro, fico triste, porque existe tão ignorância no mundo sobre as mulheres, sobre o próprio Islã, né? Então, eu acho que, em primeiro, vou quebrar essa barreira, vou explicar um pouquinho sobre o papel da mulher, mas até para explicar sobre o papel da mulher, eu acho que vou entrar do outro lado e conversar dessa forma, que como as pessoas podem pensar que uma religião com 2 bilhões de seguidores, né, não reconhece direitos das mulheres. Como uma pessoa pode acreditar nessa, desculpa usar essa palavra, mas de bobagem da mídia? Como pode acreditar nisso? Como você pode acreditar que 2 bilhões de seres humanos seguem uma religião que não reconhece
direitos das mulheres. Então, isso inacreditável como as pessoas podem julgar a religião pela mídia, pelos vídeos, pelos blogueiros, pelas novelas, séries, que nem os muçulmanos produziram. Uma pessoa que não tem nem conhecimento sobre o Islã produziu uma novela, uma série, um vídeo, um blogueiro falou uma coisa e você acredita? E nem precisa eu falar explicando como que é direitos das mulheres no Islã. Só você pensa, 2 bilhões muçulmanos, quase 2 bilhões muçulmanos, como podem seguir uma religião que não reconhece direitos das mulheres? Eu vou falar para vocês também, vou quebrar barreira, vou explicar algumas coisas que talvez vocês nunca ouviram. Porque existe também essa imagem que os muçulmanos são árabes. Mas vou falar para vocês que só 20% dos muçulmanos são árabes. Ainda menos de 20%. Né? Eu sempre explicando para as escolas que vêm aqui, os grupos que vêm perguntam, eu falo assim, nem todos os árabes são muçulmanos e nem muçulmanos são árabes. Né? Como que eu falei, só 20% dos muçulmanos são árabes. Ainda menos. Então, os muçulmanos são espalhados no mundo inteiro. E seguem a religião, e a religião reconhece direitos das mulheres, né? Isso nós temos que saber antes de entrar no assunto. E nós vemos na história da vida do profeta Muhammad que a primeira mulher muçulmana é Sayyida Khadija, a senhora Khadija, esposa do profeta Muhammad, que sempre os muçulmanos falam, sem a senhora Khadija, o profeta não conseguia estabelecer a religião. Né? E apoio financeiro dela, apoio emocional dela, profeta, né? Que causou o profeta conseguir estabelecer a religião. Não foi só ela, foi também a espada do Imam Ali, né? Existe essa frase famosa que o Islã foi estabelecido por a riqueza da Khadija e a espada do Ali. Também nós temos a própria Sayyida Zainab, a senhora Zainab al-Kubra, que é o assunto do programa de hoje. Ela tem um santuário grande. Grandes sábios da religião visitam ela, respeitam ela. Como uma pessoa vendo isso, grandes sábios que têm seguidores no mundo, só quando falam sobre ela, começam a chorar, a respeito que tem por ela. Como a pessoa pode falar que no Islã a mulher não tem valor? Né? Já esses comportamentos mostram a importância das mulheres. Claro, no Islã, ser mulher, ser homem, não é um privilégio. Ser homem, ser mulher, é uma oportunidade. Você pode seguir a sua vida. Mas no Islã, quem é mais piedoso é mais valioso. Só isso. Não riqueza, não gênero, não genético, nada. Não vale só a piedade. Só quem considera mais Deus na própria vida, que é mais valioso. Esse é um versículo do Alcorão. Nós vos criamos de macho e fêmea, de tribos e nações, para se conhecerem. Walakin inna akramakum indallahi atqakum. Certamente, o mais valioso perante Deus é o mais piedoso de vocês. Então, entre as mulheres também, nós vemos a Sayyida Zainab, a Sayyida Ma'suma também, em Qum, né? Então, um santuário grande, grandes sábios da religião visitam ela, respeitam ela por papel que ela tinha
na religião. Fátima Az-Zahra, se o senhor me permite, a filha do profeta, sempre foi o esteio, a rocha forte em que o profeta se apoiava, não é, quando voltava para casa, né? Assalamu alayki ya abik. Ele fala, quer dizer, como mãe do teu pai, Mãe do próprio pai. né? Quer dizer, como se ele considerava a filha como a sua própria mãe, Sim. em função do carinho que Zahra alayhi salam tinha com o pai, não é? Então, são várias mulheres. Também temos que considerar a situação e o lugar da mulher antes do islamismo, né? Como que os historiadores contam para nós, que era uma vergonha ter filha antes do islamismo, né? Quando o homem percebia que tem uma filha, ficava bravo. E até temos relatórios que algumas tribos matavam quando percebiam que tem a filha, né? Então, voltava na viagem, percebia que a esposa grávida está carregando uma menina, quando nascia, levava e enterrava viva. Isso antes do islamismo. Olha a dignidade que o islamismo deu para as mulheres, que nós temos nas narrações islâmicas, quando Fátima Az-Zahra entrava, a menina, filha do profeta Muhammad, levantava, andava até Fátima Az-Zahra, beijava a testa dela. Sobre Khadija, esposa do profeta Muhammad, nós temos que até fim da vida do profeta, quando alguém mencionava o nome de Khadija, na presença do profeta, o profeta começava a chorar. E lembrava ela que falava, quando todos vocês me deixaram sozinho, ela que me apoiou. Né? E só para terminar essa parte, no Islã, pelo menos Islã xiita, é assim. Nós temos al-mar'atu rayhana wa laysat biqahramana, é considerada uma flor. A mulher é considerada uma flor. Wa laysat biqahramana não é como funcionário, como trabalhador, como furtão, vamos dizer, porque a qahramana podemos traduzir assim. Al-mar'a rayhana, que é uma flor, tem que cuidar, é sensível. Proteger. Né? Tem que proteger. Né? E não é um ser que você manda, que você quer carregar trabalho, não é assim. Né? Na essência é assim. Tá? Isso não quer dizer que a mulher não pode trabalhar. Né? Não entender errado. A mulher no Islã pode trabalhar. Ela não é obrigada. Olha, chegamos para qual ponto que nós temos que, para não deixar dúvida, temos que explicar: a mulher no Islã pode dirigir. Claro que pode. Olha, chegamos para qual ponto que temos que dizer: a mulher pode trabalhar. Claro que pode. Como você pode imaginar que o Islã não permite isso? Não, e um exemplo assim, só avançando um pouquinho a digressão para daí voltar para o tema do programa, que é Sayyida Zainab al-Kubra alayhi salam. Eu já estive em países islâmicos e posso garantir para o telespectador, para a telespectadora, que as mulheres andam muitas vezes sozinhas pelas ruas em absoluta segurança. Mães levam suas filhas, seus filhos para os parques, passeiam nos parques, às vezes já depois que o sol se pôs, em absoluta tranquilidade, não, sem medo, ao contrário do Ocidente, onde em determinados países, determinadas regiões, até mesmo na nossa cidade, né, homens não podem ir. Para o homem já é perigoso, o que dirá para a mulher? Então, que liberdade é essa, né, que as mulheres têm no Ocidente, em determinados países, determinadas cidades, determinados bairros, elas não podem nem caminhar sozinhas. Sim. Né? Então, isso é liberdade, isso é respeitar o direito da mulher. Os casos de feminicídio. Sim. As nossas delegacias no Brasil estão
assim, abarrotadas de casos de feminicídio. Mulheres que no Ocidente cristão, e não é culpa da religião cristã, não é a religião do catolicismo, Sim. morrem pelo simples fato de serem mulheres. Essa é a definição do crime de feminicídio. Até hoje eu estava falando com uma pessoa, já falei isso. Eu falei, é porque começou a acusar que no Islã a mulher não tem lugar, que no Islã mata a mulher por causa do hijab, que eu já vou falar sobre este assunto também. Eu falei, não, ninguém mata uma mulher por causa do hijab ou mal colocar hijab, não existe isso no islamismo. Agora você acredita na mídia ocidental, é até o problema, não é problema da minha religião, né? Que é uma mídia que já mentiu 1000 vezes e você ainda acredita, é o teu problema. O que eu falar você não vai acreditar, né? Mas vou falar assim, que os países islâmicos nem são nos primeiros 100 países na questão feminicídio, né? E veja, estes países que tá controlando a mídia, né? Esses países são qual número? Você vai ver que são os 10 primeiros. Só que eles pegam a câmera, né? Em vez de colocar no próprio país, levam para outros países. E leva para uma vila, um lugar que acontece uma coisa, exagera, faz entrevistas, faz não sei o que, faz relatórios, faz filmes, novelas, faz o que, para distrair, né, o povo do próprio país. Exatamente. Né? Agora, nós estamos negando que em algumas regiões, nos territórios islâmicos, ou em nome do islamismo, acontecem essas coisas? Não, ninguém nega. Nos países islâmicos também tem regiões que a mulher não pode andar sozinha, né? Pode acontecer caos, né? Mas não queremos dizer que não pode generalizar isso. E nem é, Maulena, se o senhor me permite, um dogma da religião islâmica. Porque muitas vezes são, como o senhor falou, é uma região mais distante ou uma população isolada num determinado local que age dessa maneira, ou às vezes um pai ou um marido fora de si que toma uma atitude terrível e oprime a sua esposa. Como você falou, vai lá, pega aquele caso particular e transforma como numa realidade de 2 bilhões de seres humanos. Isso que está acontecendo. Isso que está acontecendo. Eles pegam o extremismo, né, e generalizam para todos os muçulmanos, deixando o fato de que todas as religiões têm extremista. O judaísmo tem extremista, o cristianismo tem extremista, todas as religiões. E agora, quando uma religião tem mais seguidores, vai ter mais extremista também, considerando com outras religiões. Nós estamos falando sobre 2 bilhões. 2 bilhões significa 1/4 do mundo, né? Considerando 8 bilhões na Terra, os muçulmanos são 25%. De cada 4 pessoas, uma é muçulmana, né? Tá. Vamos agora voltar. Eu acho que seria importante, então, para nós reforçarmos a importância da mulher na religião islâmica, falar sobre Zainab al-Kubra, alayhi salam. E aí nos comprometemos já aqui, diante do telespectador, da telespectadora, de voltar a tratar desse tema específico da condição feminina numa outra oportunidade. Sim. Zainab al-Kubra, Maulena, qual a importância dela para que os muçulmanos da época conhecessem e soubessem o que aconteceu em Karbala e também para a difusão dessa mensagem revolucionária do Imam Hussein alayhi salam? Sim, a Zainab al-Kubra é a mensageira do sangue de Karbala. É o símbolo, né, de resistência em Karbala. Vamos dizer, se considerar 2 passos para a revolução do Imam Hussein alayhi salam, podemos dizer, o segundo passo foi feito pela Zainab al-Kubra e Imam Sajjad alayhi salam. No programa anterior, nós falamos sobre Imam Sajjad alayhi salam e agora a importância de Zainab al-Kubra. O nome dela é Zain e al-Kubra é apelido, né? Então, porque tem outras
figuras, outras mulheres como Zainab na história islâmica, colocaram Zainab al-Kubra para conseguir diferenciar. Senão o nome dela é Zainab bint Ali, Zainab, filha de Ali. Ela que primeiro apoiou do imamado. No programa anterior falei, ela que não deixou matarem Imam Sajjad alayhi salam após o martírio do Imam Hussein alayhi salam. Até na narração histórica tem que ela se colocou em cima do imam e protegeu ele para não conseguirem matar Imam Ali Sajjad alayhi salam. Defendeu do imamado. E ela que ficou ao lado do sobrinho da Ali Sajjad à noite de Ashura, no dia de Ashura, porque ela era doente. Ela também tem discursos impactantes em Kufa e Damasco. Também os discursos dela são registrados nos livros de história. Quem quiser pode ver. Despertou o povo, explicou tudo, esclareceu tudo, ajudou com... E agora, se a pessoa acha que a mulher não tem direito, a mulher tem que, não sei, colocar burca, uma coisa que eu sempre penso, por que todos os brasileiros conhecem burca? Muitos muçulmanos não conhecem burca. Como todos os brasileiros entram aqui e conhecem burca? Essa coisa da mídia. Nem os muçulmanos sabem o que é burca. Eu estava vendo uma pesquisa, menos de 5% das mulheres muçulmanas usam burca. Que pode ser uma questão cultural, né? Se juntar todas as formas longas de hijab, sabem, aquela vestimenta, nós chamamos de hijab, depois explico, se der tempo. Explico o que é. Colocam véu comprido, niqab ou burca, todas as formas compridas de hijab, se considerar, eu estava vendo essa pesquisa, menos de 25% das mulheres muçulmanas usam. Mas você pode pesquisar. Colocar a palavra hijab, aparece uma mulher com niqab ou burca. Só querem generalizar que todas as mulheres muçulmanas ainda são obrigadas pelo marido, ou pelo pai, ou pelo irmão, ou pelo sheik. O sheik tem nada a ver, que tem que usar esse negócio, né? Mas não é assim. Então, vendo uma mulher ainda prisioneira, fazendo discurso, essa história já está dizendo que não é assim, né? Já está mostrando. Ainda nós não estamos falando sobre qualquer mulher, sobre uma mulher que o que faz vira um exemplo para outras mulheres muçulmanas. Nós estamos falando sobre a filha de Fátima Zahra, estamos falando da filha do Imam Ali. Então, é um exemplo, é um símbolo. Quando faz uma coisa, significa que é permitido. Quando não faz, significa que não é permitido. Então, ela entrou, fez o grande papel na história de Karbala, defendeu, fez discurso. Ainda o discurso que ela fez já mostrou que ela é estudiosa. Ela não foi uma pessoa que não estudou. Eu estou falando, é lamentável que nós ainda temos que destacar essas partes que a mulher estudou ou não estudou. Claro que estudou. Mas como que fizeram as cabeças, a gente tem que destacar essas partes. Tá. Então, Zainab al-Kubra, na mesma Kufa, quem sabe um pouco da história, vou voltar só, porque um dos califas era próprio Imam Ali. Imam Ali para nós é primeiro imam, mas seguindo a linhagem de califado dos irmãos sunitas, o Imam Ali foi quarto califa, né? Também foi quarto califa. Quando ele foi califa, levou o capital para Kufa. Então, essa Kufa, no Iraque, era capital de governo de Ali. Então, Zainab al-Kubra, antes desta vez, já vivia em Kufa. O povo conhecia, alguns conheciam.
E ele tinha aulas de interpretação do Alcorão Sagrado. Essas partes da história talvez as pessoas não sabem. Mas Zainab, filha do Imam Ali, na mesma cidade, ensinava o Alcorão para o povo. Também está mostrando, a mulher pode fazer, né? Poder realizar esse papel. Esse discurso, esses papéis que Zainab al-Kubra fez, defendeu, apoiou, levou a caravana até Kufa, Damasco, depois voltaram para Karbala. Outro programa a gente fala, 40º dia do martírio de Imam Hussein alayhi salam, o que aconteceu. Toda essa caminhada, essa jornada, Zainab al-Kubra é um símbolo, é uma mulher, uma figura destacada que fez um papel grande, que num programa de meia hora não dá para falar tudo. Exatamente. Infelizmente, Maulena, nosso tempo está se esgotando já. Nós podemos voltar a tratar desse assunto da Sayyida Zainab alayha salam e também de outras figuras femininas importantes de destaque na história islâmica, não é? Mas essa mensagem, ela é uma mensagem muito importante, essa que o senhor deixa para os nossos telespectadores, de que a mulher pode sim, não é, fazer muito, e ela é muito importante, a gente sabe disso na nossa casa, né? Nós com as nossas esposas, né, sabemos a importância que ela tem para o nosso equilíbrio, muitas vezes, né? Chegamos em casa nervosos, queremos resolver tudo da nossa maneira, e a nossa mulher vem, não, Omar, veja bem, Muhammad, veja, se você for por aqui, a gente para, se acalma e vê que realmente elas têm razão. Então, é um assunto realmente muito importante, e que a mensagem de Zainab, com a sua bravura, sua competência, o seu destemor, não é, de chegar diante da corte do imperador da época e colocá-lo no seu devido lugar, né, inspire também as mulheres no mundo de hoje, nos tempos de hoje, a também ter respeito pelos seus direitos e defender os seus próprios direitos. Agradecemos muito a sua presença. Não, eu que agradeço. Não é? Inshallah, voltamos com outros programas. No programa que a gente conversa sobre Arba'in, 40º dia do martírio de Imam Hussein, conversamos mais sobre o Sayyida Zainab. Perfeitamente. E fazemos um convite para que você esteja conosco, então, no próximo episódio. E não deixe de comentar, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, a Mesquita Imam Ali, né? Nós estamos agora reestruturando o nosso site na internet também, do Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos, o IBEI. Em breve estará no ar novamente. Nós temos página no Facebook, nós temos página no Instagram. Não deixe de acompanhar, então, a nossa programação, e não deixe de se comunicar conosco enviando sua mensagem, não é sua crítica, sua sugestão, vai ser um grande prazer. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Assalamu alaikum.